Trump quer ter uma reserva estratégica de Bitcoin. E indiretamente ao assunto, pessoal, a verdade é que a maior parte dos países tem reservas de alguns bens, principalmente bens que sejam as chamadas commodities. Existem vários países que têm, por exemplo, reservas de petróleo, ouro, medicamentos, urânio, açúcar, sementes ou até metais, entre muitas outras coisas. Mas estes acabam por ser os principais e que mais países têm. São aquelas reservas de coisas que o país na realidade precisa. E agora, Trump quer fazer o mesmo com Bitcoin. Como já sabem, pessoal, isto não é um aconselhamento financeiro, vocês façam sempre a vossa própria análise. A ideia é aprendermos todos aqui no canal. Subscrevam o canal se gostarem, eu agradeço imenso o vosso apoio. Então, a primeira coisa que é preciso ver aqui é a comparação óbvia entre ouro e Bitcoin. Bitcoin é considerado o ouro digital, é considerado uma reserva de valor a longo prazo e, tal como o ouro, existe escassez de Bitcoin, muita liquidez e muita durabilidade. Por outro lado, aquilo que se espera cada vez mais é que Bitcoin seja um bocado independente, principalmente de alguns fatores macroeconómicos. E aqui estamos a falar de fatores como, por exemplo, crises bancárias, dívida soberana, inflação, guerras políticas e muitas outras coisas. A expectativa é que Bitcoin, ao longo do tempo, se torne cada vez mais estável, o que não é propriamente fácil porque é muito transacionada, vamos ter cada vez mais grandes empresas e grandes fundos e países a ter muita Bitcoin. Então, a pouca Bitcoin que vai estar aqui em circulação para que o preço suba e deixa muito. O que faz com que Bitcoin provavelmente não consiga nos próximos tempos ser tão estável como se espera. No entanto, pode não ser estável de um ponto de vista de valor, oscilação, mas pode ser estável em termos de suporte. Bitcoin agora está sempre acima dos 90 mil, algo que antigamente era completamente impensável e agora está assim já há alguns meses. E esta estabilidade é bastante interessante para alguns países e lá está, Trump está a olhar para isto. E então, neste momento, com muitos países altamente endividados, países que têm uma inflação gigantesca com as suas moedas, com muita inflação, Bitcoin pode ser olhada como uma solução. E então podemos ter vários países a dizer, ok, a nossa moeda está a baixar, nós não conseguimos aguentar isto, temos uma dívida muito grande, temos que criar moeda para, entre aspas, desvalorizar a nossa dívida, e então onde é que fica a nossa reserva de valor? Pode ficar em Bitcoin. Reparem bem, a dívida americana neste momento são de 36 trilhões de dólares. E aqui estou a utilizar a nomenclatura americana. 36 trillion dollars. Bitcoin vale 2 trillion dollars e o ouro vale 19 trillion dollars. E a verdade é que não se está à espera que a dívida americana deixe, também não se está à espera que a inflação chegue aos 2%, porque até parece que vai subir agora aqui um bocadinho, e mesmo que se mantenha nos 2% de inflação, a moeda continua a desvalorizar. O que quer dizer que pode mesmo fazer sentido olhar para Bitcoin. Isto que eu vos estou a dizer aqui é aquilo que eu ando a dizer há alguns anos e não sou só eu. A verdade é que Bitcoin é uma solução aparente para esta situação. Aqui a grande questão é que até agora não houve a adoção dos grandes players para realmente toda a gente olhar para isto com olhos sérios. Claro que muitos já o estão a fazer, mas há muitos que ainda estão desconfiados. Neste momento ninguém desconfia do dólar, ninguém desconfia do ouro. Algumas pessoas podem não gostar do dólar, mas ninguém desconfia do poder que o dólar tem em todos os fatores macroeconómicos no mundo inteiro. O ouro está obviamente também nesse nível de confiança. Bitcoin ainda não. Ainda antes de continuar, vou mostrar-vos aqui o patrocinador de hoje, que é o Whitebit, que me trouxe aqui uma coisinha onde está aqui este cartão. E este cartão que está aqui é bastante interessante e vocês provavelmente vão gostar. Bora lá ver para que é que isto serve. Como eu vos mostrei, o patrocinador de hoje é o Whitebit. Vocês têm aqui a Whitebit enquanto exchange e como vocês podem ver, aqui está o preço de Bitcoin, o que também é interessante porque podemos ver como é que Bitcoin subiu e o tal efeito horizontal com o suporte que eu vos estava aqui a dizer acima dos 90 mil. Mas mais importante é vermos o que é que tem a Whitebit. Se vocês forem aqui ao site, começam logo a perceber algumas das coisas que a Whitebit faz. Vocês vejam o site, eu deixo aqui o link em baixo para vocês poderem ver. Tendo em conta que é uma exchange, há aqui muitas coisas que vocês já sabem como é que podem fazer. Podem instalar a aplicação, mas para mim o que é mais importante foi aquilo que eu vos mostrei, a parte do cartão. E na parte do cartão é vocês chegarem aqui e têm aqui o Nova Card. Então imagina que queres pagar com as tuas criptos em qualquer sítio e ainda receberes Bitcoin em cashback. Caso não saibas, a Whitebit é o patrocinador oficial do Barcelona, da equipa de futebol do Barcelona. Não tens de esperar por aquelas transferências SEPA perfeitamente normais. Tu simplesmente pagas diretamente com a tua cripto e podes ganhar até 10% de cashback em Bitcoin nas mais diferentes categorias que tu possas comprar. Podem ser restaurantes, táxis, subscrições,
retalho, supermercados, essas coisinhas todas. Imagina, por exemplo, que tu vais pagar Netflix. Tu recebes 10% de cashback na tua conta da Whitebit. Aquilo que tens que fazer é pedir o teu cartão, recebes imediatamente 25 USDC de bónus se pedires um cartão físico. O cartão físico custa $10 e a partir daí, pessoal, sinceramente, é usar. Eu, como sou bastante adepto de tudo o que seja cashback, porque eu já tenho que pagar normalmente as coisas, então por que não pagar e receber alguma coisa em troca? Neste caso, em Bitcoin, para mim está perfeito. Vocês analisem bem isto. Eu hei de fazer aqui um vídeo muito mais completo sobre este conceito e vou utilizar a Whitebit como referência, mas vou já deixar aqui o link em baixo para vocês se poderem inscrever, mesmo que não queiram já comprar o cartão ou começar a utilizar a exchange. Aquilo que vos aconselho é inscrevam-se. Vocês também vão ter benefícios se utilizarem o meu código, vão ter bónus ao longo do tempo e, sinceramente, pessoal, que é muito interessante nós cada vez mais utilizarmos conceitos de cashback. E ainda mais se for em criptomoedas, Bitcoin. Por isso, pessoal, eu deixo o link, analisem e eu vou voltar a falar disto daqui a uns dias. Ok, vamos voltar então aos países, à adoção de Bitcoin e às reservas estratégicas que alguns países de certeza que vão ter de Bitcoin nos próximos anos. Primeiro, alguns países estão a preparar-se para minerar Bitcoin. Isto é muito interessante, porque está a acontecer aquilo que também aconteceu na corrida ao ouro, que foi os países começaram a comprar ouro, a tentar minerar ouro, a tentarem guardar o máximo de ouro possível, a comprar a outros países para terem sua reserva. E o ouro, enquanto market cap, vale 19 trilhões. Bitcoin só vale 2. Se Bitcoin um dia for visto como o ouro, não quer dizer que chegue aos 19 trilhões. Mas ainda pode subir bastante. Aqui, lá está, é preciso um grande player. Quando El Salvador começou a comprar Bitcoin, toda a gente apontou o dedo, muita gente se começou a rir, naquela do eles estão a arriscar muito e no limite não sabem o que fazem. Mas se for um país, entre aspas, mais credível de um ponto de vista financeiro, como os Estados Unidos, então o que é que temos aqui? No entanto, há aqui uma questão que também é muito importante, que é porque é que qualquer país que começasse de alguma forma a fazer a sua reserva de Bitcoin, porque é que esse país iria revelar que o está a fazer? Neste momento, aquilo que está a ser ponderado nos Estados Unidos, ou pelo menos é o que dizem que está a ser ponderado nos Estados Unidos, é o governo comprar 1 milhão de Bitcoins e fazê-lo nos próximos anos. Reparem, não se esqueçam de uma coisa, só existem 21 milhões de Bitcoins no total daqui a algum tempo. O que quer dizer que comprar 1 milhão é uma porcentagem muito grande. O que também não nos podemos esquecer de dizer é que Trump, nos seus discursos, nunca falou de uma reserva só de Bitcoin. Também falou reservas de outras coisas, de outras criptomoedas. Se olharmos para aquilo que alguns países fizeram ou poderão fazer, reparem bem, a Alemanha já teve Bitcoin, no entanto vendeu-a quando estava a 53 mil dólares. Entretanto, Bitcoin dobrou de preço. A Rússia e a China já usam Bitcoin em alguns pagamentos governamentais, mas, obviamente, nenhum destes dois vai dizer se anda ou não a comprar Bitcoin para as suas reservas. O mais provável é que mais cedo ou mais tarde algum deles o faça ou ambos. A questão é que eu acho que isto é um segredo muito interessante de se manter. Até porque, a partir do momento que um governo de grande peso macroeconómico disser que está de alguma forma a fazer uma reserva de Bitcoin, o que é que isto demonstra aos mercados? Demonstra que estamos a falar de um país que tem realmente muito interesse em ter uma porcentagem de um ativo e que, portanto, acha que ele vai crescer. E reparem que as outras reservas que eu vos disse são todas reservas de alguma forma essenciais. Quando estamos a falar de petróleo, de urânio, ouro, açúcar, sementes, metais, estas coisas são essenciais no nosso dia-a-dia. Quer seja para construir uma casa, quer seja para cultivar o que quer que seja. Estas coisas são essenciais. Se de repente Bitcoin entra neste bolo, digamos assim, a mensagem que é passada para os mercados e para os fundos e para toda a gente é que, ok, isto realmente é importante. E não só é importante, como a escassez vai ser cada vez maior. Porque nós continuamos a minerar ouro todos os dias. Bitcoin daqui a uns tempos já não há mais para minerar. Isto simplesmente é assim e acabou. Sinceramente, acho que muito provavelmente a China já estará a comprar Bitcoin, só que de forma mascarada, em carteiras que nós não conseguimos identificar como carteiras do governo. No Brasil, há um deputado que propôs a criação de uma reserva de Bitcoin que representaria mais ou menos 5% de toda a reserva de dinheiro do Brasil. Estamos a falar em mais ou menos 19 mil milhões de dólares, 19 billion dollars. Mas reparem que o mesmo tem sido debatido na Alemanha, na Polónia, na República Checa, na Estónia, e isto são os países aos quais nós temos aqui algum acesso.
Eu passei os últimos anos aqui do canal a falar como acho que Bitcoin é realmente uma reserva muito interessante. É, acima de tudo, um ativo digital que resolve N problemas macroeconómicos que nós temos na forma como a nossa economia está montada como um todo a nível global. A economia, o esquema, digamos assim, a estrutura que nós temos, com as regras que nós temos, não é um sistema perfeito. Bitcoin também não é. Mas está salvaguardada em relação a algumas coisas, como por exemplo a própria questão da inflação e consequente desvalorização da moeda. Não é um ativo perfeito. No entanto, é um ativo que em muitos aspectos me parece melhor que o ouro. Se nós olhamos para o ouro como uma reserva de valor, e reparem que podemos estar a olhar para o ouro como podia ter sido outra coisa qualquer. Simplesmente começámos a olhar para o ouro dessa forma, ganhou-se e criou-se essa ideia e perpetuou-se essa ideia. Se Bitcoin conseguir realmente chegar a toda a gente com a mesma visão, então isto vai crescer muito. Para isso é preciso uma adoção que já não é só a adoção que eu tenho vindo aqui a falar nos últimos anos. Que começa por nós, depois chega a alguns developers, algumas empresas pequeninas, empresas maiores, fundos, empresas ainda maiores, fundos gigantescos, governos e por aí fora. A parte final de um governo olhar para este ativo, para uma reserva de valor que ajude a reservar o dinheiro que esse país tem, é algo que, à exceção do ouro, não acontece propriamente com outro ativo. E então isto é, no limite, o passo final para a adoção global. Se vem com Trump ou não, não sei. A questão é, esta adoção pode já estar a existir com outros países, mas não sabemos. Trump, quando anunciar, provavelmente já tem a sua reserva muito bem construída ou muito bem preparada para comprar. E reparem que este tema é só mais um que, de um ponto de vista de especulação, ao longo do tempo, irá empurrar o Bitcoin para cima. Nós não temos tido, ultimamente, e quando digo ultimamente, se calhar no último ano, não tivemos ninguém de topo, um player, uma pessoa realmente que tenha uma tomada de decisão importante no mundo, a falar de Bitcoin a ir para baixo. O último caso foi realmente a Alemanha vender as suas Bitcoins a 53 mil dólares. E agora está ao dobro. Então, este é só mais um caso em que parece estar a chegar uma adoção. E com a adoção, obviamente, veio o crescimento. Mas se a grande maioria dos governos tentarem ter Bitcoin, Bitcoin deixará de ser, não de um ponto de vista de operação, mas de um ponto de vista de quem tem Bitcoin, deixará de ser assim tão descentralizado quanto isso. O que vai fazer com que exista cada vez menos Bitcoin disponível. Porque lá está, só existem 21 milhões de moedas. Se este país ficar com 1 milhão, este país ficar com meio milhão, este mais com 100 mil e 200 mil e por aí fora, quantas é que realmente sobram para estarem no mercado a ser compradas e vendidas? E isso é que vai ditar o verdadeiro valor do asset, da Bitcoin. Pessoal, espero ter ajudado. Foi uma opinião muito rápida. É algo que eu acho que será brutal se acontecer. Um grande país apontar Bitcoin como o ativo para ter como reserva financeira. Nem que seja 5%, 10%, 15%. Aqueles que realmente começarem a fazer isto, mas têm que ser uns grandes países. El Salvador não tem peso suficiente para os outros irem atrás. Mas se os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Alemanha, Inglaterra, Canadá, Austrália, esses que realmente têm algum poder económico, se o começarem a fazer de forma clara e transparente, Bitcoin vai subir. Pessoal, espero ter ajudado. Um abraço. Até à próxima.